Fim da escala 6x1. A nova escravidão é psíquica. Você já teve a sensação que trabalha a todo tempo, mesmo quando não está trabalhando? Nos últimos meses aqui no Brasil, muito se falou sobre o fim da escala 6x1, ou seja, aquelas pessoas que trabalham 6 dias e folgam apenas 1 na semana. E, obviamente, tem aquelas que trabalham 7x0, trabalham 7 dias sem uma folga regular durante a semana. Mas, em vez de entrar aqui e abordar o tema pela disputa política que tem nisso, eu gostaria de propor outra reflexão. O que nós temos feito com o nosso modo de trabalhar, de viver e até mesmo de desejar? O que faz com que tantas pessoas estejam à beira de um colapso, com o corpo extremamente cansado e a mente totalmente exaurida? Eu me chamo Diego Fernandes, eu sou psicólogo e psicanalista, mestre e doutorando em psicologia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Caso você não seja inscrito, peço a você que se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas se ele fizer sentido, se você gostar do conteúdo aqui abordado, porque talvez tenha outras pessoas precisando também de fazer uma pausa e pelo menos assistir um vídeo como esse para poder refletir sobre algumas coisas. Hoje eu gostaria de abordar esse assunto, de propor aqui uma discussão a partir da ideia do esgotamento psíquico, não como algo de ordem individual, como um problema individualizado, mas como sintoma de uma época. Uma época em que os corpos foram colocados a serviço de um discurso que exige cada vez mais produtividade constante das pessoas. E eu estou falando do discurso capitalista, como começa a abordar Lacan aqui no seminário 17. Mas antes disso, eu gostaria de pensar como Michel Foucault mostrou para nós que o corpo moderno nasceu sob vigilância. Aqui em Vigiar e Punir, ele vai nos dizer que desde o século XIX, as fábricas, as escolas, os quartéis, os hospitais ensinaram o corpo a obedecer e se alinhar, a se ajustar ao relógio, a ser cada vez mais produtivo. Isso porque era preciso produzir mais em menos tempo, com menos pausas. O corpo, então, nesse contexto, tornou-se, como dizia Michel Foucault, uma máquina útil e dócil, disciplinada não apenas por questões externas, por exigências externas, mas por um controle cada vez mais interiorizado, que é o dever de ser eficiente. Mas o capitalismo fez algo ainda mais sofisticado. Ele não impõe essa obediência exigida pela força, mas pela sedução. Já não é mais o patrão que manda, é o aplicativo que cobra, é o algoritmo que avalia, é o próprio sujeito que vai se tornando seu vigia, que vai interiorizando o panóptico, um super-eu cada vez mais exigente. A lógica disciplinada deu lugar a um regime de desempenho, como quem vai nos dizer é o Byung-Chul Han, aqui na Sociedade do Cansaço. Qual que é o resultado disso? Um sujeito que acredita estar exercendo a sua liberdade, que acredita ser livre, mas, na verdade, está exaurindo o próprio corpo a serviço de uma máquina que nunca se satisfaz. A máquina capitalista que agora utiliza-se desses discursos operando na sociedade e que vai exigindo cada vez mais produtividade das pessoas. E isso tudo tem a ver com a promessa central do liberalismo. O liberalismo, como nós vamos poder ver aqui já nessa obra aqui de Alex de Tocqueville, da democracia na América, construiu a ideia de um indivíduo autônomo, racional e responsável por si mesmo, né? Que tem direitos individuais, que tem liberdades individuais. Alex de Tocqueville, aqui nesse livro, já percebia que essa crença da autonomia vinha acompanhada de algo, para dizer o mínimo, paradoxal. Quanto mais o sujeito se acreditava livre, mais ele se isola, mais ele vai ficando fragilizado do ponto de vista social. A liberdade, nesse contexto, virou sinônimo de autossuficiência. E a sociedade, então, é um conjunto de átomos. As pessoas cada vez mais atomizadas, cada um cuidando de sua própria sobrevivência. Aquela ideia, cada um por si, Deus por todos. O capitalismo, nesse jogo, ele pegou esse mito, né, e transformou em regra de mercado. O sucesso é mérito
pessoal. O fracasso é culpa individual. Então, tudo que você consegue é seu mérito, tudo que você não consegue é seu demérito. Assim, o sofrimento deixa de ser social e se torna algo privado, como proposto pelo próprio capitalismo e pelo próprio liberalismo econômico. Quando alguém chega à clínica e diz, por exemplo, eu devia dar conta disso, acho que o problema sou eu. O que está em jogo aqui é exatamente essa lógica, a captura do sofrimento pelo discurso liberal capitalista. A pessoa reduz tudo o que acontece a ela, como se não houvesse uma estrutura que a permeasse e fizesse ela funcionar como ela está funcionando. A psicanálise, ao contrário, vai nos lembrar que ninguém é dono de si propriamente dito. E que há aqui algo que escapa a toda a planilha de controle da racionalidade proposta pelo liberalismo. É nesse contexto, é nesta conjuntura, neste ponto, que Lacan e Freud podem nos ajudar a pensar que o esgotamento contemporâneo é o efeito de um discurso, como eu já adiantei, do discurso capitalista, como frisa Lacan. Só que Freud é quem nos mostrou que o sujeito ele é dividido, ele é atravessado por forças inconscientes, desejos e conflitos que escapam à racionalidade, que nós não dominamos. Então, quando Lacan traz mais tarde a ideia de que o capitalismo é um discurso, e o que é um discurso para Lacan? É aquilo que ordena, que organiza, que sustenta o laço social. Esse discurso capitalista, então, é esse discurso que tenta apagar as nossas insatisfações, dizendo que nós não teremos mal-estar. É um discurso sem falta, sem limite, sem castração. Ele oferece, assim, objetos de consumo o tempo inteiro e reconhecimento como se fossem respostas definitivas para o mal-estar que nós temos de convivência nessa sociedade. Porque, como diz Freud, as fontes do sofrimento humano estão nas relações pessoais e interpessoais. Mas o efeito disso é devastador. Os corpos se tornam instrumentos de gozo produtivo e que não cessa de ser exigido. O sujeito, então, se mede por sua performance, por sua entrega, por seu rendimento. Quanto mais se rende, mais se é reconhecido socialmente. Trabalhar deixa de ser apenas sobreviver e passa a ser uma prova de existência. Então, o penso logo existo dá lugar para o trabalho logo existo. O burnout, a ansiedade, a depressão, nesse contexto, não são apenas doenças, são sintomas de uma subjetividade capturada por esse imperativo imposto pelo discurso capitalista. E esse sintoma aparece tanto na clínica particular quanto na clínica pública, no SUS, porque eu atuo em ambas e tenho visto isso. E você pode localizar discurso um pouco diferente em cada um deles. No consultório particular, o sujeito muitas vezes chega exausto, mas tentando manter uma aparência de controle. E aí frases do tipo assim, preciso melhorar a minha produtividade. Talvez se eu fizer terapia, eu possa render mais e conseguir melhorar meus rendimentos também financeiros. Tenho que aprender a me desligar mais rápido, para que eu possa retomar mais rápido as minhas atividades. Já lá no SUS, o sofrimento aparece muito localizado na questão do corpo. Então, dores crônicas, insônia, hipertensão, ansiedade, aquelas silenciosas, é que vão tomando conta do sujeito. Por quê? Porque o corpo vai falar onde o sujeito não consegue. O corpo, então, denuncia aquela angústia do sujeito. Em ambos os contextos, vemos o mesmo movimento. O corpo que não aguenta mais sustentar o discurso capitalista. O corpo não sustenta mais essa questão. Isso porque o capitalismo não contenta-se apenas em explorar a força de trabalho. Ele captura também o desejo, o tempo, o sono, o afeto das pessoas. O corpo é colocado a serviço de um gozo que nunca se completa. Sempre há uma meta a mais a ser atingida. Sempre há um curso a mais a ser feito. Sempre há um e-mail a mais, um WhatsApp a mais a ser respondido. E aí, quando a pessoa não consegue dar conta disso, vem aquele sentimento de culpa daquele super-eu super fortalecido sobre a pessoa. E talvez a verdadeira resistência nesse contexto esteja em recusar esse tempo impossível, esse tempo colocado pelo discurso capitalista, sem pausas,
que você precisa estar todo o tempo produzindo. Foucault dizia que onde há poder, há resistência. E talvez hoje, neste contexto, a resistência esteja em reaprender a não fazer, a parar, a descansar, a existir fora da lógica da utilidade. Ou seja, acho que nós precisamos começar a ser um pouco inúteis, porque você só é útil para algo fora de você. Freud talvez poderia pensar isso como um reencontro com o princípio de prazer. Aquele que o princípio da realidade tenta esmagar em nome da produtividade. Parar não é preguiça, é apenas recuperar o direito de não ser apenas uma ferramenta, de não funcionar apenas como algo instrumental. É o gesto mínimo e mais radical de devolver o corpo à vida e não apenas ao trabalho. Então, se você chegou até aqui no vídeo, talvez seja o momento de você começar a se perguntar: o que seria para você um tempo habitável, tempo onde você não está tentando funcionar na lógica do trabalho? E se a nossa tarefa mais urgente agora não for produzir mais, mas for restituir à vida o direito de não ser apenas no trabalho, de não existir apenas no trabalho? Porque no fim das contas, o corpo que hoje é útil para esse capitalismo é o mesmo corpo que um dia vai parar. Talvez a saúde esteja justamente em parar antes que este corpo nos obrigue a fazer isso. Se essa conversa te fez pensar, compartilhe esse vídeo. É assim que a gente, vamos assim dizer, cria espaços de pausa, de reflexão e, quem sabe, de existência fora da pressa. Claro, você precisa conferir se você não é um escravo, já teve sua psique capitalizada pela lógica escravista do discurso capitalista. Se você conseguiu assistir até aqui, significa que você conseguiu dar uma pausa. Deixa aqui embaixo nos comentários, quero ouvir você, o que você tem pensado sobre esse contexto de trabalho, sobre essa lógica, se você tem percebido isso, se você tem apresentado esses sintomas, dessa exigência de produtividade, se a ansiedade, se a depressão, se qualquer outra forma de sintoma tem tomado você, se você não consegue se dar o momento da contemplação, parar, pausa, inclusive, para pensar sobre você. Abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.